Nós começamos uma série aprendendo a ouvir a voz de Deus, amém? Essa seria a parte 2, mas não tem como eu falar sem a gente relembrar um pouquinho do que foi falado, amém? O Senhor é bom, amém? E como a gente está falando sobre ouvir a voz de Deus, e eu tenho que também ser fiel ao direcionamento do que Deus também está falando. E nós vamos hoje orar primeiramente pelos dízimos e as ofertas, amém? Então pegue o seu dízimo, pegue a sua oferta, se você quer ofertar, se você entende isso, se você tem paz no seu coração sobre isso, né? A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, amém? Vamos orar. A maquininha de cartão está aqui junto com junto onde a gente coloca as ofertas, a caixa ali, amém? Vamos colocar em pé. Mas eu não tenho, fica tranquilo. Você quer fazer por Pix, dá para fazer pix@celeiro.org.br, amém? pix@celeiro.org.br. E vamos orar, amém? Se temos é porque o Senhor nos deu. Se Ele nos deu é com propósito. E Ele também quer abençoar, amém? A nossa vida financeira. 2 Coríntios 9:10 diz assim: aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente o fruto da vossa justiça, amém? Então é um princípio de Deus. Obrigado, Jesus, porque se temos é porque o Senhor nos deu. Queremos ser semeadores do Teu reino, da Tua casa, da Tua causa. Obrigado porque podemos entregar. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor deixa conosco. O Senhor não precisaria nem nos dar, porque já nos deu a vida, mas o Senhor tem nos abençoado e tem feito grandes coisas em nós. Obrigado, Senhor, pelas finanças, pelo aquilo que o Senhor tem trazido em nossas mãos. Também queremos declarar a multiplicação do Senhor sobre a semeadura dos Teus filhos, sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Senhor, que a gente seja fiel também nessa área, caminhando no princípio de maneira correta, e vejamos a Sua multiplicação e a Tua boa mão também nessa área financeira. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor libere o favor do Senhor sobre cada um também na área financeira. Multiplicação financeira, ó Deus, promoção nos trabalhos, que as vendas se tornem exponenciais e que a gente seja excelente naquilo que faz, porque te representamos com o nosso trabalho também. Que o Senhor possa ser visto através do trabalho que exercemos e executamos em nome de Jesus. Que como Jesus falou, que tudo será atraído a Ti, que está através de nossas finanças, do nosso trabalho, aquilo da maneira como o Senhor tem nos abençoado financeiramente, Senhor, isso possa ser, pessoas ser atraídas para Ti, em nome de Jesus, amém? Traz aqui à frente, fica tranquilo, amém? A maquininha de cartão está ali, se não pode ir sentando, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Então, irmãos, recomeçando isso daí, né? Nós tivemos que tirar o tapete aqui, mexer, irmãos, choveu tanto esses dias que entrou água por baixo, entrou água por cima, entrou água na sala do filho, entrou água, eu vou falar por todo lado, né? O ralo do banheiro não aguentou, veio água, é uma bênção, amém? Mas o Senhor é bom, amém? Graças a Deus conseguimos limpar, não totalmente, mas o suficiente pelo menos para termos o culto aqui. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, e nós vamos começar falando um pouquinho do que nós falamos na semana passada e vamos recomeçar nessa semana, amém? Como eu te falei, nós estamos na sériezinha Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. E como falado na semana passada, não tem como ouvir a voz de Deus se não
conhecer a palavra dele. Nós temos a palavra de Deus escrita, amém? Você e eu, nós temos a palavra de Deus. Nós temos essa bênção, né? Deus preparou para nós a Bíblia. Ela foi escrita aí, nós temos aí mais ou menos 4.000 anos até a Bíblia completa no que nós temos hoje. Nós temos a palavra escrita de Deus. A palavra escrita de Deus, ela é eterna, ela é imutável, ela não muda, ela tem poder, ela vai continuar para sempre. Os princípios dela valem para essa terra como para a terra vindoura. Ela é eterna. A palavra de Deus é eficaz, ela separa as juntas e as medulas. A palavra de Deus, ela separa a alma do espírito, ela separa aquilo que é carnal daquilo que é espiritual. A palavra de Deus, ela tem um poder muito grande. Por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é essencial. Veja, o diabo ele foi tentar Jesus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Bom, o detalhe é o seguinte: Jesus tinha sido batizado por João Batista, amém? E João Batista batizou ele, não queria, não, ele falou: você vem a mim para ser batizado, eu tenho que ser batizado por você. E Jesus falando: convém cumprir toda a justiça, convém cumprir toda a palavra, convém cumprir o que está escrito, convém cumprir as profecias, convém cumprir aquilo que Deus falou. Por quê? Porque nós temos promessas de Deus do que Jesus faria, e tudo que ele faria até ser batizado, e tudo isso está escrito no Velho Testamento, está escrito nos profetas, está escrito nos Salmos, está escrito no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, está escrito. Quando Jesus falou para João Batista, ele falou assim: nós precisamos cumprir o que precisa ser feito. Jesus não tinha pecado, mas ele foi batizado para dar o exemplo e para cumprir aquilo que Deus falou. Amém? Porque o batismo ele é um ato físico daquilo que eu acredito, daquilo que no espiritual já é verdade. Então Jesus, quando ele foi batizado, aí o Espírito Santo pegou Jesus e falou. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocando sobre o pináculo do templo, disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Amém? Algo muito importante na tentação de Jesus. Jesus falou assim: está escrito, está escrito, está escrito. Lembra que eu falei domingo passado? Se você não viu ainda, está aqui, eu estava vendo pela internet. Veja a mensagem, a primeira mensagem falando sobre como ouvir ou aprender a ouvir a voz de Deus, que nós falamos sobre isso. Porque Deus nunca vai contra a palavra dele. O Espírito Santo nunca vai contra algo que está escrito. Sempre o respaldo vai ser a palavra, sempre o fundamento vai ser a palavra, como também a cobertura. É o que vai dar sustentação e
proteção é a palavra de Deus. Quando Jesus estava aqui, ele falou assim, está escrito. E olha que interessante, irmãos, eu não sei se você sabe disso, mas o diabo conhece a Bíblia. Ele conhece melhor do que eu e que você. Já parou para pensar nisso? Quando ela estava sendo escrita, ele estava por aí vendo. Ele viu o que está escrito acontecer. Ele viu, ele não só viu ser escrito, ele viu quando Deus criou os céus e a terra. Ele viu quando Adão e Eva pecou. Ele viu quando Deus prometeu que enviaria um descendente da mulher e ele esmagaria a cabeça de Satanás, da serpente. Ele viu quando Deus fez uma promessa para Abraão, quando Abraão foi sacrificar o filho e Deus mandou um cordeiro para ele e Abraão falou assim, Deus proveu o cordeiro para si. Ele viu quando era a época de se levantar um libertador em Israel, que ele tinha prometido para Abraão. Ele viu lá no Egito, e aí ele tentou matar o libertador, por isso que mataram-se as crianças. Ele viu toda a Bíblia ser escrita, ele viu o povo sair do deserto, ele viu o tabernáculo ser montado, ele viu todas as profecias messiânicas falando sobre Jesus. Ele não viu só ser escrito, como ele viu acontecer. Então o diabo, irmão, ele é muito eficaz em distorcer a palavra, em pegar uma meia verdade e usar ela. Porque sabe que existe uma coisa que é pior do que uma mentira? O pior que uma mentira é uma meia verdade. Não é uma verdade completa, mas tem um pouco de verdade. E muitas pessoas caem no engano de achar que estão ouvindo Deus, de achar que estão fazendo a vontade de Deus, de achar que estão no tempo e no modo de Deus para a vida deles, por uma meia verdade. Foi o que o diabo tentou fazer aqui com Jesus na tentação. Ele falou assim, se você é o Filho de Deus, faça isso. E Jesus respondeu, está escrito. Ele não respondeu, eu sou o Filho de Deus. Ele falou assim, ó, está escrito. Para isso que você falou, eu tenho uma resposta. É uma meia verdade isso daí. É uma meia verdade. Ó. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tudo aquilo que Deus fala. Ele está dizendo, o que você disse é uma meia verdade, não é uma verdade completa, porque eu não vivo só de pão, mas eu vivo de fazer a vontade do meu Pai. Então, a vontade dele é maior do que isso. Ele poderia transformar as pedras em pães. Irmão, ele multiplicou os pães e os peixes. Ele andou sobre as águas. Ele fez coisas, sinais, prodígios e maravilhas. O que seria para ele transformar uma pedra em pão? Nada. Não é nada. Mas não era o momento, não era o propósito que ele estava. Então o propósito que ele estava ali era maior, muito maior do que ele alimentar o corpo dele. Era estar fazendo a vontade. Por quê? Porque ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto para orar e jejuar durante 40 dias. E ele sabia disso. Então não era o momento dele comer. Por isso ele falou, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra de Deus, ela alimenta. Tem um homem de Deus, o nome dele é Robert Town. Ele fez vários jejuns na vida dele, de 40 dias. Num desses jejuns específicos, ele estava com muita fome, ele já estava quase no 40 dias, e o propósito dele era 40, e ele chegou um momento que ele não aguentava mais de fome, e ele começou a clamar, falou, Senhor, eu não vou aguentar, e o diabo tentando a vida dele, eu não vou aguentar, e ele conta no livro dele, O Vinho Novo é Melhor, que chegou um anjo colocou um negócio na boca dele, e derramou comida sobre ele, e ele comeu, ele falou assim, quem estava comigo não viu, só sentiu a presença de Deus,
e foi tocado pelo Senhor, e ele comendo essa comida espiritual, e de repente passou, e ele passou dos 40 dias, eu não me lembro, acho que foi 53 dias que ele jejuou, após isso daí. Então, Deus o alimentou porque estava no propósito, ele clamou, e ele não ia conseguir, Deus enviou algo. Assim como Jesus, todo momento aqui, que o diabo fala algo, ele rebate com a palavra, porque o diabo está dando uma meia verdade. A segunda tentação, ele fala assim, né? Se você é o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Essa é uma outra, isso que o diabo está falando, está escrito em Salmos. É uma profecia também messiânica de que Deus guardaria o Messias, Jesus. Mas Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Uma coisa é eu tomar um veneno, achando que Deus vai me guardar porque eu estou tomando, porque eu quero aparecer, porque eu tomei, porque eu quero. Uma coisa é eu pegar e falar assim, o diabo está debaixo do meu pé, o diabo é perdedor e não sei o que, só declarando da boca para fora, mas não crer. Uma coisa é eu pegar e atravessar a rua sem olhar e falar assim, Deus vai me proteger, sendo que o natural é o quê? Eu olhar para os dois lados, né? E atravessar a rua. Os irmãos aqui que fazem comida, você põe um bolo para assar. O natural é você pôr o tempo e no tempo você tirar, né? Não dá para você pensar assim, não, Deus vai guardar tudo que eu faço, tudo que eu tenho, eu sou dizimista, sou ofertante. Então, se eu esquecer do bolo do forno, empadão de frango com catupiry, né, irmão? Oh, que empadão é aquele, Jesus? Glória a Deus. Se eu esquecer, o forno vai desligar automaticamente, vai desligar o gás e vai ficar tudo de bom. Isso não acontece, amém? Embora Deus possa fazer isso, Ele nos fez com inteligência, Ele nos dá a sabedoria e nos dá também condição de viver e aplicar a palavra, porque tem a parte de Deus e tem a parte nossa. Quando Jesus respondeu e falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus, ou seja, você não vai provocar, é aquela coisa assim, eu vou pular para ver se me salva. É diferente de quando o pai, quando o filho é pequeno, coloca num lugar assim e fala para ele, pode pular, eu vou te pegar. O filho normalmente pula. Agora, se o pai não estiver ali, e o pai está do outro lado, e não dá tempo de chegar, o que vai acontecer? Jesus, ele está demonstrando também que nós temos que crer na palavra, aplicar a palavra e colocar a palavra de acordo com aquilo que nós estamos vivendo e com o momento que nós estamos, porque ele fala assim, não tenta Deus. Ou seja, tentar Deus é coisa sem propósito, é coisas fora de ordem, é coisas que estão além daquilo que de repente Deus me chamou, ou está fora do tempo. Como eu falei para os irmãos, Deus nos deu uma palavra de crescimento e de expansão. Humanamente olhando, pode parecer impossível, mas eu seria inconsequente se eu pegasse e falasse assim, ó, vamos abrir uma igreja lá no SIC, eu vou alugar um local agora, e eu vou cuidar lá no SIC, vou cuidar aqui, e vou abrir uma também lá no Fazendinha, né? E vou também abrir uma igreja lá no... Não tem como fazer, como que eu vou fazer isso? Então nós estamos fortalecendo, pedindo a Deus que envie pessoas, vamos ganhar pessoas, e isso vai acontecer naturalmente, de uma maneira sobrenatural, Deus vai fazer, amém? As pessoas vão se preparando, as pessoas vão chegando e isso vai acontecendo. Ou pessoas vêm, como tem um casal de pastores que estão orando, eles são do Nordeste, eles estão orando para ver se eles vão vir para cá, para nos ajudar no pastoreio da igreja. São amigos nossos, eles estão orando porque eles querem voltar para o sul do Brasil. Então, mas isso quem vai fazer? É Deus. Tem a nossa parte nisso daí? Tem, a nossa preparação. Deus
vários momentos ele falou na minha vida que ele tem um chamado para as nações. Embora eu já tenha ido pregar em algumas nações, ele vem repetindo isso. Então eu creio que ainda há uma ida aí. E eu gosto disso, irmão. Eu tô afim desse negócio mesmo, que é benção demais. Eu me realizo nisso também. Mas não é o momento de sair fazendo assim. Se eu for fazer assim, eu vou ter que me convidar para ir para os lugares. Sendo como é que vai funcionar isso daí? Ou Deus vai ter que me dizer, vai para tal lugar, e vai me conectar com pessoas lá, ou as pessoas vão convidar para ir para lá, pregar, fazer alguma coisa para Deus. Estão entendendo? Então, quando Jesus fala que não tentará o Senhor teu Deus, ele está falando de propósito, de momento, de tempo, de hora certa, das coisas. Porque Deus guardou Jesus? Sim, irmão, Deus guardou Jesus. Os judeus tentaram apedrejar e matar Jesus várias vezes, não foi uma vez só. Eles ficavam tentando, maquinando e tentando e não conseguiram até chegar esse momento. Como domingo passado eu falei, quando Jesus fez a citação de Isaías, que ele leu na sinagoga, lá, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me ungiu para pregar o Evangelho, assim por diante. Quando Jesus falou isso e os judeus viram ele falando isso, eles pegaram ele, levaram no precipício e tentaram apedrejar ele, mas não conseguiram, porque não era o tempo e não era o momento, então Deus guardou ele. Então nós temos que ir para isso, porque se Deus falar assim, pode pular, é igual um pai que está para segurar o filho, pode pular, você pode pular, irmão. O que Deus vai fazer, não interessa, vai te segurar, vai fazer você voar, seja como for, né? Então, é o que Jesus falou aqui. E o versículo 10 diz assim, e novamente, o 8, perdão. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus te adorarás, e só a Ele servirás. Olha que interessante, Jesus falou assim, está escrito. E o diabo, olha que Jesus falou assim para ele, não falou assim para ele, você é mentiroso, esses reinos são meus. Não, Jesus não falou isso para ele. Ele falou assim, você me adora e eu te dou. Você sabe também que tudo que o diabo tentou Jesus aqui, Deus deu a ele. Em vida. Então assim, milagre, sinal e prodígio, multiplicar pão e fazer tudo que Jesus fez, ele fez. Foi a primeira tentação de Jesus, né? Proteger, Deus protegeu Jesus a todos os momentos. Só quando chegou a hora, e quando chegou a hora, Jesus também sabia, é chegada a minha hora, agora eu vou, não tem jeito. E também quando Jesus ressuscitou, o que Jesus falou? Foi-me dada toda a autoridade, no céu, na terra, debaixo da terra, no inferno, tudo é meu, eis que eu vos dou também autoridade. Tudo que o diabo tentou Jesus, Deus deu para Jesus, entendeu? Mas no momento, na trajetória, na hora certa de Deus. A palavra de Deus vai nos dar isso. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. Por que tem tanta gente louco com teorias da conspiração, com apocalipse e tantas coisas? A maioria dessas pessoas, eu não vou dizer todas, mas a maioria não lê a Bíblia. Não conhece a Deus. Ela conhece o que os outros falam do YouTube. Nós não podemos conhecer a Deus pelo que os outros falam do YouTube ou pelo que os outros também falam de livros. Eu sou uma pessoa que leio bastante, mas nada supera a palavra de Deus, amém? Se eu ficar só com a palavra de Deus, o Smith Wigglesworth, ele foi chamado do apóstolo da fé, do século passado. Ele ressuscitou mais de 30 pessoas durante o ministério dele. Ressuscitou. Pessoas curadas, sinais, prodígios e maravilhas. Irmãos, é incontável o tanto que Deus usou a vida dele. Ele foi conhecido como o homem de um livro só.
Na casa dele, ele não deixava entrar nenhum folhetim de mercado, nenhum folhetim evangelístico. O único livro, a única palavra que entrou na casa dele foi a Bíblia. Ele aprendeu a ler, ele já era de idade. Ele era um encanador na Inglaterra e a esposa dele ensinou ele a ler. Ele aprendeu a ler adulto. E ele aprendeu a ler com a palavra de Deus. E quando ele aprendeu a palavra de Deus, ele só leu a palavra de Deus. E Deus usou ele para revolucionar a Inglaterra e muitos outros países que ele esteve. Por isso ele foi chamado de um homem de um livro só. Ele leu só a Bíblia. É interessante que ele aprendeu na Bíblia sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele ouviu pregações falando sobre isso e ele começou a buscar a Deus. Falou, eu quero ser batizado, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E ele pegou e um dia ele estava andando pela rua e ele foi batizado com o Espírito Santo andando pela rua. E ele começou a orar em línguas. E ele começou a orar em línguas e no pensamento dele, ele pensou e falou assim, está escrito que aquele que ora em línguas, ele também deve orar para que interprete, para que traduza, para que entenda o que está orando em línguas. E ele, na mente dele, falou assim, eu não vou parar de orar em línguas até que eu entenda o que eu estou falando em línguas. Ele orou em línguas durante 3 dias e 3 noites, sem falar uma palavra no idioma dele. Depois de 3 dias e 3 noites, ele, como Deus, com o Espírito Santo, começou a dar entendimento do que ele estava orando em línguas. Ele foi uma pessoa que Deus usou muito, fez sinais, prodígios, maravilhas, como Jesus. Mas o fundamento dele era a palavra. Então nós precisamos ter isso daí. A ponto de dizer, está escrito. Assim como nós podemos declarar e profetizar a palavra e orar a palavra. Nós precisamos orar de maneira espontânea, aquilo que nós sentimos, sim, realmente. Mas nós também devemos orar e declarar a palavra de Deus, amém? Porque foi o que Jesus fez. Quando ele estava aqui. E ele deu exemplo para nós, amém? Porque a palavra escrita, irmão, ela vai te dar fundamento e cobertura, ela vai te dar proteção também. Por que isso daí, irmão? Pelo simples fato, irmão, de nós estarmos no mundo e há muitas vozes no mundo. E essas vozes querem nos tirar do foco. E eu preciso conhecer a palavra. Porque quando eu entendo que Deus também fala comigo, o Espírito Santo fala comigo, ele sempre vai de acordo com a palavra. E porque a palavra, ela me conduz para Deus, ela me leva a conhecer mais a Deus. Eu não posso ficar também só na palavra escrita, porque senão eu caio em legalismo, que foi o que o diabo tentou fazer com Jesus. Jesus, ele tinha a revelação, o entendimento da palavra escrita. A Bíblia, ela não contém Deus. Deus é maior do que a Bíblia. Jesus é maior do que a Bíblia, mas ela nos conduz para Deus. Ela nos revela Deus. Ela nos mostra Deus. Ela nos mostra o caminho. Ela nos dá também entendimento de Deus, porque quando Deus falar conosco, não é difícil discernir quando Deus está falando conosco, mas todavia, entretanto, o diabo, ele vai tentar te enganar usando a palavra. Se nós estamos buscando ao Senhor, ele vai tentar usar a palavra para me enganar. Por isso eu preciso conhecer a palavra e também buscar conhecer a intimidade com o Senhor e ouvir a voz de Deus. Deus fala de muitas maneiras, irmão. Não existe mudo espiritual, amém? Deus fala com todos. Você ou eu podemos ser pessoas que sentem Deus falando no seu interior. Você pode ouvir Deus falando. Você pode saber que Deus está falando com você, mesmo sem ouvir nada, né? Assim como cada um tem uma personalidade,
e você tem a sua, e eu tenho a minha, e cada um Deus fez de um jeito. Embora tenhamos pontos que muitas vezes são parecidos, né? E as pessoas conseguem colocar todas as pessoas do mundo inteiro num balaio de 4 personalidades, encaixam alguns personagens bíblicos ou personagens da história e conseguem colocar, e você vê que em cada pessoa ela tem um pouquinho de um, mais de outro e assim, e tem uma coisa, isso é verdadeiro e é real, Deus colocou uma personalidade em cada um, mas dentro disso daí que tem muitas coisas parecidas, como as linguagens de amor, nós temos, cada um tem a sua linguagem de receber amor. Tem pessoas que a linguagem de amor dela é ser tocado, abraçado. Tem a pessoa que a linguagem de amor dela é receber presente. A minha linguagem de amor não é receber presente, mas eu gosto, irmão. Você fica à vontade. Dia 23 de fevereiro é meu aniversário. Ó, tá quase aí. Quem planta, colhe, né? Então, irmão, cada um tem a sua linguagem. Então Deus fala de várias maneiras. E de acordo com a sua personalidade e o seu jeito, Deus também vai falar com você dessa forma. Eu ouvi um testemunho de uma mulher que ela foi para Israel junto com uma turma da igreja dela. E ela estava lá em Israel andando, e ela falou assim, ela viu o povo chorando, uns choravam, e os outros lá andando, nossa, sentindo, e chegava para ela assim, você sentiu alguma coisa? Aí ela falou assim, gente, eu tenho que pedir perdão, porque eu menti, porque eu estava lá, mas eu não senti nada. E o povo chorando, e o povo não sei o quê, né? E ela estava explicando porque a maneira que Deus fala com ela não é uma pessoa que sente assim. Ela sabe que Deus falou e sabe. Eu sou muito assim. Eu sei que Deus me falou muitas coisas, eu sei quando Deus me fala, mas na maioria das vezes eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu sei que Deus falou, né? Mas não tem problema nenhum, porque de acordo com a sua personalidade, você pode ser uma pessoa que é mais tocada nas emoções, chora quando é tocado, e amém, glória a Deus por isso, porque Deus, Ele criou você de um jeito tão especial, tão perfeito e tão único, que a maneira de Deus falar com você individualmente, Ele fez para você e Ele, e para que também não haja dúvida. Então quando Deus fala, dificilmente a gente, depois que entregou a vida para Jesus, vai ter dificuldade, porque o Espírito Santo está em nós, e é aquela coisa, né? Parece que algo mexeu, algo está dentro, ó, Deus falou, eu senti, não, eu sei que Deus quer isso, a maneira como Deus fala com você. Mas, nós também temos uma alma, nossos sentimentos, nossas emoções, nossa racionalidade, nós temos tudo isso. E quando Deus fala conosco, Deus fala com a gente no nosso espírito. Porque o Espírito Santo, ele está dentro do nosso espírito. E o nosso espírito, ele passa aquilo que nós recebemos do Espírito Santo para a nossa alma. Emoções, intelecto, razão, tudo isso está na nossa alma. E ele passa para a nossa alma. E esse é o nosso filtro com o qual a gente vai corresponder àquilo que Deus está falando. Não é assim? Por exemplo, veja nas suas emoções naturais. Cada um reage de uma maneira a uma situação, né? A uma catástrofe. Pessoas reagem de várias maneiras. Tem pessoas que elas não conseguem, elas se emocionam. Por exemplo, a Kelly, minha esposa, ela é uma pessoa, se ela está assistindo o filme, e o filme tem muita emoção, muita coisa assim, ela pega, ai, mas agora, e não sei o que, vai acontecer, e ele caiu, ele vai morrer, não, por que ele está subindo ali, mas por que aconteceu isso, aquilo, outro? Como ela funciona nas emoções dela, né? É dessa maneira. Eu já não sou assim. Eu gosto de ficar vendo filme e eu penso no que vai acontecer e o que está. Dificilmente eu sou tocado pelo o outro que perdeu a cabeça, o braço, seja o que for, ou que está lá e morreu, seja a história que for do filme. Nossa, às vezes eu fico, nossa, ficou perfeito, isso aí parece vida real, né? E não mexe comigo. Mas a Kelly mexe, a ponto de tem filmes que ela não gosta de assistir, porque ela não consegue. E tudo bem com isso. Mas quando nós nos voltamos para Deus, e quando Deus
está falando conosco, nós precisamos entender que a psicologia diz assim, ó, que toda pessoa ela é fruto do meio com o qual ela convive. Ou, se tratando de crianças, ela é um produto, ela é um fruto do meio do qual ela convive, ou seja, ela é resultado daquilo que ela está vendo, daquilo que está sendo colocado para ela, da maneira como ela reage. Tem um vídeo no YouTube, depois vocês podem procurar e ver. Ele fala assim, children see, vou falar em português, que o meu inglês não está bom, por enquanto. Crianças veem, crianças fazem. Então ele mostra as crianças repetindo as atitudes que os pais têm. Parecem mini adultos as crianças fazendo. Por quê? Porque eles viram. Por isso que Jesus perguntava, por que você está fazendo isso? Não, eu vi o pai fazer, eu estou fazendo. E é isso que tem que ser para nós. Mas por causa do nosso criação, as coisas que nós passamos, nós precisamos nos voltar para a palavra e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, quando Ele fala conosco. Porque senão eu posso achar que é Deus, ou posso ser enganado, como o diabo tentou enganar Jesus. Mas uma coisa certa aqui, se o diabo não enganou Jesus, se nós buscarmos ao Senhor, o diabo também não vai nos enganar. Amém? Não vai nos enganar. Porque se nós estamos realmente buscando, querendo ouvir a voz de Deus, enquanto a gente está aprendendo a ouvir a voz de Deus, nós podemos pedir para o Senhor confirmação. Confirmação na palavra, confirmação através dos pastores e dos líderes, confirmação através de algo que Ele traga para mim. Quantas vezes que você sentiu que Deus estava falando com você e de repente vem uma música, fala, meu Deus, era o que eu estava pensando. Ou vem alguém e compartilha e conversa com você algo. É a voz de Deus, Deus falando com você de muitas maneiras, para você aprender, quando você ouvir a voz dele, você tomar direção, fazer, caminhar e sem que tenha dúvidas. Então Deus vem usando essas coisas, amém? E nós precisamos estar atentos a isso. Porque, irmãos, a voz de Deus é clara. Só que como tem muitas vozes no mundo, e a gente se alimenta de tanta coisa, é vídeo no YouTube, é pregação, é música, é filme, é videogame, e é tantas coisas que a gente alimenta, né? E nossos olhos são a janela da alma, ou seja, aquilo que eu coloco diante de mim é o que eu vou internalizar e que vai ter poder e força sobre a minha vida. Então, se o que eu estou colocando, se eu me alimento muito, é aquilo que eu vou ter mais fome e sede, né? Tem uma música que a gente cantava, ela diz assim, até esses dias a gente, do carro, a Kelly pôs para tocar, ela diz, Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti. Hoje em dia, a gente não pode, de repente, dizer temos tanta fome e tanta sede, porque a gente não tem. O que nos falta hoje não é fome e sede. A gente tem disponível, por exemplo, no YouTube, que é como se fosse a Nova TV, eu escolho o que eu quero assistir, eu escolho o que eu quero ouvir, eu escolho o que eu quero colocar. Na internet, nas redes sociais, eu escolho tudo isso daí. Na minha vida pessoal, eu escolho. E muitas vezes, você e eu, nós não temos fome do Senhor, de ouvir a palavra dEle, de ler a palavra dEle, de buscar ouvir a palavra dEle, diariamente, constantemente. Por quê? Porque a gente se alimenta tanto de outras coisas, que a gente está tão saciado, que a gente não consegue ter fome de outras. Por isso que o jejum é importante na vida cristã. Porque quando nós jejuamos, irmão, nós estamos mostrando para o nosso estômago quem que manda. Nós estamos mostrando para a nossa mente quem que manda, que somos nós. E por isso é mais fácil ouvir a voz de Deus, ou aprender a ouvir a voz de Deus, jejuando e orando e lendo a palavra. Por quê? Quando eu jejuo, eu me abstenho de comida, né? Então, eu vou buscar me encher de outras coisas. Se você, imagina só, se você está jejuando de comida, e você ficar assistindo o MasterChef,
O que vai acontecer com você, irmão? Você não consegue se alimentar vendo a TV. Então, você vai chegar, você não vai conseguir jejuar. Mas se eu for buscar na palavra, se eu for falar com Deus, isso vai me alimentar. E eu vou conseguir entender melhor aquilo que Deus está falando e direcionando. Porque o problema não está em ouvir, porque Deus sempre está falando, irmão. Deus sempre está falando comigo e com você. Amém? Ele não para de falar nunca. Nunca. Ele sempre está falando. A Bíblia, o apóstolo Paulo nos ensina assim, que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. O que é ser guiado? É ter direcionamento. Nós podemos ser constantemente guiados pelo Senhor, guiados pelo Espírito Santo. Eu lembro o profeta Amaro, ele já está na glória. Um dia eu perguntei para ele, como que é esse negócio de ouvir Deus? Ele falou assim, mas você não está falando comigo? Eu estou te ouvindo. Deus fala, eu escuto. Eu falei, nossa, que legal, né? Eu perguntei, é uma coisa assim no interior e tal. Ele falou, não, rapaz, você não está falando comigo? Eu falei, estou te ouvindo, ué. Deus fala, eu escuto, Deus nunca para de falar. Eu falei, tá bom. Mas aí, a gente conversando, quando ele começou a ouvir a voz de Deus e a buscar o que Deus falava para ele e a entender, começou de uma maneira bem simples. Eu falava assim, às vezes minha esposa estava fazendo comida e eu sentia, eu ouvia que estava faltando sal na comida. Aí eu falava para ela, amor, você esqueceu de pôr sal, põe tanto. Ela, é mesmo? Como é que você sabe? Sim. Ele contava que uma vez ele sentiu, vai para frente do espelho. E ele ficou 2h30, se eu não me engano, na frente do espelho, assim, ó, se olhando. Ele falou, eu me conheci bem aquele dia. Eu só saí da frente do espelho quando a mesma voz me disse, pode sair. Ele contava, às vezes, ele ouvia a voz de Deus e Deus dizia para ele assim, vai lá e senta lá, e ele morava no interior do Piauí, vai lá e senta tal lugar que vai passar uma pessoa lá de cavalo e você vai falar com ela. Aí ele ia. Mas nisso passava 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aí foi acontecendo. Então, à medida que ele foi correspondendo e à medida que nós vamos correspondendo, isso vai se intensificando e vai ficando mais forte. Porque, na verdade, o que Deus quer comigo e com você é desenvolver uma amizade. A ponto de nós estarmos e para tudo conversarmos. Quando você tem um amigo ou uma amiga, você não fala com ele sempre que você pode? Quando você tem saudade? Quando você não está bem? Quando acontece alguma coisa assim? Deus quer ser mais que isso. O Espírito Santo é mais que isso. Mas isso, irmão, vai depender de nós e não de Deus. Porque Ele já está aqui. Ele está em todos os lugares. Eu li uma frase num livro que diz assim, não é loucura você pensar que Deus está em todos os lugares, não é? A gente não fala que Deus é onipresente? Que Ele está em todos os lugares? Não é correto? Ele falou assim, e por que você não vive e não faz como se Ele estivesse do seu lado? E aí você conversa com Ele, e aí você se relaciona com Ele, e vocês andam junto, e Ele vai junto com você onde você vai. É a mesma coisa. Só que quando eu faço isso, eu também vou olhar para a minha vida, porque não tem como eu olhar para Deus sem olhar para a minha vida. É muito parecido com um espelho. Lembra de Moisés? Moisés ouviu a voz de Deus na sarça. A sarça é um tipo de madeira que ela é toda torcida e tem uns espinhos. Quem sabe se a sarça, quando Moisés olhou para a sarça, Moisés não viu Deus, Moisés viu a ele mesmo com a vida toda torcida. E quando Deus falou com ele, falou, não, eu não sei falar. Quando Moisés fala, eu não sei falar, irmão, ele não está dizendo que ele era gago, e nem está dizendo que ele não sabia falar realmente. Irmão,
Moisés, ele foi criado no palácio, ele foi criado para ser rei, para ser um faraó. Ele era, o livro de Atos, ele fala, o primeiro mártir, Estevão, ele fala, e Moisés, ele era entendido de todas as coisas que tinha no Egito. Ele era um homem muito inteligente, ele sabia de todas as coisas, a melhor cultura da época, a melhor ciência da época, mais avançada da época, ele teve acesso a tudo e estudou tudo. Quando ele fala assim, eu não sei falar, é porque ele estava vendo quem ele era diante dos olhos de Deus, ele estava se vendo, ele falou assim, como eu vou falar de você? Eu não sei falar. Por isso, Deus pegou ele e falou, assim, agora tá bom, agora você pode. Porque quando ele tentou ser o libertador sozinho, sem ouvir a voz de Deus, deu errado. Então nós precisamos nos voltar para o Senhor e para a palavra e ouvir o Espírito Santo. Eu não posso te falar, o Espírito Santo fala assim, assim e assado. Porque cada um ele fala de uma maneira, cada um ele toca de uma maneira. É possível aprender maneiras de ouvir a voz de Deus? Sim, é possível e é o que semana que vem nós vamos aprender. Mas você precisa entender que antes de tudo isso, você é único, é especial, Deus te fez de um jeito único e Ele tem um jeito único de falar com você. Você é único, amém? E você não é um mudo espiritual, você pode ouvir a voz de Deus. João 10 diz assim, 10, 27. João 10, 27 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Nesse momento, quando Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem minha voz, né? Elas me seguem, elas me obedecem, e eu dou para elas a vida eterna e tal, e ele encerra falando assim, eu e o Pai somos um. Quando Jesus está falando isso, irmão, mais uma vez os judeus pegam pedra e querem apedrejar ele, mas não conseguem. Por quê? Porque não era o momento. Mas ele estava ensinando, e ele estava dizendo que as ovelhas dele ouvem a voz dele. E quando Jesus está falando aqui a voz, ele está falando a voz do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo falando conosco, Ele falando com você, e não da palavra de Deus escrita, porque Ele também fala conosco. Então ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. A voz de Deus, qual que para onde ela vai nos levar? Qual é o princípio que ela sempre traz? Ela vai te levar a seguir a Jesus. Ela vai te levar para o caminho de Deus. Ela vai te levar, mesmo que seja para o deserto, como a voz de Deus. Lembra que nós começamos em Mateus? Ali? E, então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, guiou Jesus, levou Jesus para o deserto. E Jesus foi para o deserto e foi tentado 40 dias, 40 noites. Ele ficou o tempo necessário no deserto. Talvez eu e você estejamos passando por deserto em nossas vidas. E já está 1 ano, 2 anos, 3 anos. O deserto, o tempo certo de um deserto, biblicamente, é 40 dias. Não é 40 meses, nem 40 anos. Porque se nós seguimos a voz e obedecermos, nós vamos passar pelo deserto só o tempo que for necessário, só aquilo que for preciso. Por exemplo, irmãos, vou te dar um exemplo que pode ser deserto. Você acredita que Deus prospera, amém? Eu acredito também. Você acredita que Deus pode te dar dinheiro, amém? Você acredita que Deus pode te abençoar financeiramente e você frutificar. O fato de você acreditar te faz ter? Não.
O fato de você acreditar, magicamente aparece dinheiro na sua conta? Não. Houve tempo na minha vida em que dizimar era, irmão, a maior dificuldade que eu tinha, porque se eu dizimasse, faltava. Então, houve momentos que pagava contas atrasadas para poder dizimar. Aí algumas pessoas vêm e falam, mas por que você faz isso? Eu falo, não, porque o princípio vem primeiro. E eu estou fazendo por fé. Deus vai dar graça. Houve momentos que a declaração de fé era maior e era uma verdade, mas não condizia com a realidade, porque humanamente não tinha. Mas o declarar, o viver, o expressar, fez Deus mudar isso daí. Então, muitas coisas nós declaramos por fé. Quando Jesus foi tentado pelo diabo para poder fazer coisas, ele tentou Jesus naquilo que ele já tinha de promessa, mas que ainda não tinha se manifestado, mas que ainda não tinha acontecido. Então ele pegou e trouxe isso para Jesus, e ele falou, não é só isso, tem mais isso também. Jesus não falou que o diabo estava mentindo, não falou que não era verdade, ele falou assim, não, mas tem mais isso. E não é só isso, mas tem mais isso. Por isso que nós precisamos também declarar a palavra em fé, ter atos de fé. Não é só na questão financeira, é na nossa vida e no dia a dia, né? Na expressão de amor um com os outros. Jesus, mesmo sem ser amado, ele amou a todos. Ele morreu por todos. Antes que ele recebesse algo, ele já fez. Por quê? Por fé. A Bíblia diz, Isaías 53, um dos últimos versículos, ou 54, o primeiro versículo, diz assim que Jesus vai ver o fruto do penoso trabalho dele e vai se alegrar. Antes dele fazer, ele já sabia que era penoso o trabalho, ele sabia que seria difícil. Quando ele foi para a cruz, você conhece, ele falou, Pai, se for possível, passa de mim, né? Esse cálice sem que eu beba, mas contudo seja feita a tua vontade. E ele foi para a cruz. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E aí ele venceu o diabo, o inferno, a morte, recebeu todo o poder, toda a autoridade, tudo que estava prometido como homem e não como Deus. Tudo que Adão deveria ter feito e não fez, Jesus fez a obra completa. Aí ele passou para nós. Então nós precisamos caminhar nisso daí. Nós temos a palavra, o fundamento, e nós precisamos também seguir a voz do Espírito Santo, que vai ser de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes eu vou ter que declarar por fé, como se já tivesse, assim como Deus, que Deus declara a coisa antes que ela exista, e Ele declara para ela criar existência. Palavras e declarações, elas criam ambientes, elas criam situações. As palavras têm poder, por isso que eu preciso declarar e profetizar, de acordo com a palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo está falando comigo. Porque quando eu declaro isso, passa a ter poder e chama à existência aquelas coisas que não existem. Assim como Deus fez, Ele chamou à existência aquilo que não existe através da sua palavra. Hoje, pela palavra, nós podemos chamar à existência aquilo que não existe ainda, mas que Deus já liberou. Porque qual é a oração que Jesus ensinou? Você me vê falando demais isso. Que seja na terra como é no céu. Eu tenho que trazer do céu para a terra. Eu declaro aquilo que não existe na terra como se já existisse. E eu trago do céu para a terra. Eu manifesto e eu expresso. Então o Espírito Santo, irmão, ele está à sua e à minha disposição. E nós precisamos desenvolver o relacionamento. Jesus prometeu. Essa é uma das minhas orações. Às vezes eu pego e oro e falo, Jesus, o Senhor falou que as suas ovelhas ouvem sua voz. Eu e o Senhor as conhece e elas te seguem. Outra versão diz assim, elas me obedecem. Senhor, eu sou sua ovelha, eu quero ouvir a tua voz e eu quero te seguir e te obedecer. Mas o principal para nós encerrarmos, tem um profeta na Bíblia, Samuel. Ele é o profeta
que a Bíblia declara que nenhuma palavra dele caiu por terra. Tudo que ele profetizou aconteceu como ele profetizou. Samuel foi a pessoa que começou as escolas de profeta, que depois formaram outros profetas. Ele foi a pessoa que ensinou muitos profetas a ouvirem a Deus, a fazerem a vontade de Deus e a caminhar. Foi o profeta Samuel. Não existia escolas, nem o profetismo, profetizar era algo que ao alcance de todos. Isso mudou no profeta Samuel. Mas o interessante o profeta Samuel, ele era filho de Ana. Ana estava pedindo para Deus um filho, e ela não tinha, você conhece a história. Mas um dia ela foi no templo, depois de alguns anos, ela foi no templo e ela estava clamando, e aí o sacerdote Eli falou: mulher, você está bêbada? Aí ela falou: não, é que eu estou com amargura de alma, eu estou clamando ao Senhor. Ela estava tão intensa no que ela estava assim com Deus, que parecia que ela estava chapada. E o profeta falou: então tá bom, se é assim, seja feito conforme a tua oração. E aí Ana engravidou, e ela teve um filho. E ela fez um propósito, um voto com Deus, que se Deus desse um filho para ela, ela daria ao Senhor. Quando esse filho cresceu, mais ou menos aí com uns 8 anos, quando ele foi desmamado, né? Naquela época mais ou menos com uns 8 anos, ela levou ele para servir e viver no templo. E o Samuel começou a servir o sacerdote Eli, e ele estava lá no templo. E ele lá no templo, um dia ele estava dormindo. E a Bíblia diz que ele dormia aonde estava a arca e aonde estava o incensário. A arca representa a presença de Deus no Velho Testamento, manifesta na terra. E quando ele está lá dormindo, de repente ele acorda e escuta uma voz: Samuel! Aí ele levanta, vai lá e fala com Eli: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O que o Senhor quer comigo? E Eli já era de idade. Eli, ele nem ouvia mais a Deus e nem tinha mais visão de Deus. Era um sacerdote, a Bíblia diz que ele era um sacerdote velho e que ele estava ficando cego. Aí ele falou: não te chamei, menino, volta para dormir. De repente Samuel deita para dormir de novo, ouve uma voz: Samuel. E ele vai lá no sacerdote: fala que teu servo ouve, o que você quer, Eli? Ele: eu não te chamei, menino, volta para dormir. A terceira vez, a mesma coisa. Ele vai lá no sacerdote Eli, e o sacerdote entendeu, depois de 3 vezes: aí eu acho que é Deus que está falando com esse menino. Ele falou assim: ó, é Deus que está falando com você. Quando novamente você ouvir, você fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve, estou aqui para te ouvir. E Samuel voltou. Quando Samuel voltou, o Senhor falou de volta com ele. E aí ele falou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E depois disso, nunca mais Samuel parou de ouvir a Deus. Deus falou coisas grandes e tremendas para ele. Inclusive o que ia acontecer com Eli e com os filhos dele, que deveriam ser os sacerdotes no lugar dele, que deveriam ser as pessoas que ouviriam Deus no lugar dele, que dariam continuação no ministério dele. Foi isso que aconteceu. Aí, o Samuel, que virou o profeta Samuel, que até então ele não era conhecido como profeta, ele foi um grande profeta em Israel. Mas o que nós aprendemos nessa lição? No que aconteceu? A Bíblia diz que toda a palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar, para nos capacitar, para nos alinhar, para nos redarguir, nos dar um direcionamento, colocar na forma correta. Ela é uma sombra, o Velho Testamento, do que viria, do que iria acontecer. Ela aponta para o que Deus quer, para o que Jesus fez, para o que Deus tem na nossa vida. O que nós tiramos daqui, o que eu tiro principalmente daqui é o seguinte: primeira coisa, Deus falou com Samuel, mas Deus falou com Samuel e Samuel não conhecia a voz de Deus. Deus usou a voz do pastor dele. Isso é muito importante. Eu vou dizer para os irmãos, tanto você que nos vê, tanto você que está aqui, irmãos,
E glória a Deus pela vida de vocês. Nós precisamos ouvir um sacerdote. Nós precisamos ouvir um pastor. Porque uma das funções do ministério de estar servindo é ensinar e também direcionar. E também, eu estou andando por esse caminho, vamos por esse caminho. E também ser como o apóstolo Paulo que dizia, olha, eu estou seguindo Jesus. Você me segue, faz o que eu estou fazendo, que você também vai estar seguindo Jesus. Porque se eu não consigo me submeter a alguém que eu estou vendo com meus olhos, irmão, quando Deus falar comigo eu não vou entender. E se eu não tenho um pastor, e pode ser um discipulador, pode ser alguém que vai te encaminhar na presença de Deus, não precisa ser o título de pastor, mas alguém que já tem uma caminhada, alguém que já ouviu, que pode ser de idade, pode não estar ouvindo tão claramente como você ouve, pode não sentir como você sente, mas é alguém que Deus colocou na sua vida, vai te ajudar a discernir e a caminhar na palavra de Deus. Porque o que Eli falou para Samuel, ele fez. E isso teve muito resultado. Eu vi uma vez, por exemplo, nós somos muito proféticos, nós acreditamos em profecia, palavra profética que Deus fala. E nós acreditamos que Deus pode falar com qualquer pessoa, através de qualquer pessoa, e nós cremos que o Espírito Santo fala. Nós acreditamos em profecia e no ministério profético. São duas coisas diferentes, nós acreditamos nos dois. E a profecia, a Bíblia diz que todos podem profetizar. Mas eu já vi pessoas receberem palavras e uma vez um casal recebeu uma palavra e a pessoa deu a palavra para eles e vieram falar comigo, isso já faz muito tempo. A pessoa falou que nós estamos, ele viu a gente com as pernas quebradas e não sei o que, e quer dizer isso, aquilo, outro. Como eu conhecia a vida da pessoa e sabia o que Deus tinha mostrado, eu falei assim, não foi isso. Vocês entenderam errado o que Deus falou. A palavra está certa, a interpretação está errada. A palavra quer dizer isso, isso e aquilo outro. E o que aconteceu mostrou que era aquilo. Então, vem também para isso. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém é uma ilha e faz tudo sozinho. Aquilo que nós recebemos, nós precisamos submeter alguém. Por que eu preciso submeter? Por que eu preciso ser discipulado? Por que eu preciso caminhar? Por que isso, irmão? Porque vai chegar um tempo que você não vai ter ninguém. E você tem que ter um depósito. Uma vez eu escrevi algo e eu encerro nisso. E eu levei para uma pessoa que é bem reconhecida. Nossa, faz muitos anos. É mais de 20 anos. Ele pegou e leu e falou assim, foi Deus que te deu isso? Eu falei, foi. E ele falou assim, você já levou para o Glauro? Para o apóstolo Glauro? Eu falei assim, fiquei todo sem graça. Ele falou assim, não. E eu tinha falado mais algumas coisas para ele que eu tinha sentido, que Deus tinha falado comigo. Ele falou assim, Luiz, deixa eu te ensinar algo. Vai chegar um momento na sua vida que você não vai ter apóstolo Glauco. Você não vai ter eu para mostrar e perguntar se é de Deus. E eu nem sou teu pastor, eu gosto de você ser meu amigo. Vai chegar esse momento que você vai ter que confiar plenamente no depósito e no que o Espírito Santo está te falando. Momentos de decisão. Se você pegar isso que você escreveu e submeter a alguém, mesmo que seja a pessoa pegar e falar assim, não é para agora, guarda, não é para esse tempo. Irmão, é legal, a palavra está certa, mas a interpretação está errada. Isso quer dizer que isso, aquilo outro. Se você fizer isso em humildade, deixar Deus trabalhar na sua vida, quando chegar esse momento que está dentro do teu chamado, você vai poder fazer grandes coisas e Deus te usar poderosamente. Todas as pessoas que Deus usou poderosamente, elas caminharam com alguém, elas tiveram alguém, elas foram discipuladas, elas aprenderam a ouvir a voz de Deus. Por quê, irmão? Porque nós dependemos uns dos outros.
nós não estamos sozinhos, amém? Então, para aprender a ouvir a voz de Deus, irmão, eu preciso dar esses passos. Jesus falou, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Ele deixou pastores e líderes para ajudar nisso daí. Aprender a ouvir, aprender a palavra e poder seguir o caminho do Senhor. Porque, irmãos, Deus ele tem planos de paz, Deus ele tem prosperidade, Deus ele tem grandes coisas. E o principal, Deus tem um propósito na tua vida. E Ele quer que você cumpra o propósito teu na vida dele. Porque, irmão, assim como Ele fez a sua personalidade, o seu jeitão, que é seu, né? Não aquilo assim, não, eu sou desse jeito, ponto final, acabou. Não maneira como a gente, reação não é personalidade, irmão, tá? Então assim, a pessoa pode ter uma ênfase quando vai falar algo, né? Você não vê aqui que tem momentos que eu falo mais baixo, tem momentos que eu dou uma ênfase e falo mais alto, tá? Isso é uma característica de pregação, de um estilo de pregação. Então, assim, às vezes tem gente que vai dar ênfase. Eu tenho amigos que conhecem o Silas Malafaia de perto. E eles falam assim, eu tenho um amigo que fala assim, aquilo na televisão é o jeito dele pregar. Mas o Silas Malafaia, ele é um doce de pessoa. Ele é um doce. Né? Esse amigo meu fala assim, ele é um doce. Você fala, mas parece que ele vive brabo. Parece que ele pega de um jeito e fala, meu Deus, será que ele é assim na casa dele, com a mulher dele, ou seja, como for? Né? Quem é próximo diz, não, aquele é o jeito dele ministrar, é o jeito dele fazer. Então não é essa a questão, ok? Deus, Ele vai nos usar. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer dar direcionamento. E eu vou encerrar nisso, né? Já falei encerrar 2 vezes, né? A terceira tá bom para acabar, né? Falta um capítulo para eu ler do livro, chama Sonhando com Deus, do Bill Johnson. Tem um capítulo que ele só conta testemunho de pessoas que ouviram a Deus. E ele conta 3 testemunhos assim que é fora de série. Que as pessoas, eles entenderam que Deus fala e começaram a buscar a Deus por direção de Deus, do Espírito Santo nos negócios e na vida deles pessoal. Não eram pastores, não eram líderes, eram frequentadores de igreja e o chamado deles não estava dentro da igreja, mas faziam parte tudo. Uma pessoa, ele tinha uma empresa de produtos químicos e ele precisava desenvolver um lustramóveis à base d'água. Mas ele não conseguia, ele já tinha tentado todas as coisas. E o negócio, ele não conseguia. Só que como ele estava na vontade de Deus, o negócio dele estava fluindo. E eles passavam um tempo, ele e a esposa que cuidavam da empresa, orando em línguas, falando, Senhor, nós queremos trazer a tua sabedoria do céu para a terra a respeito desse negócio. Aí a esposa dele sonhou, ela teve uma gravidez de risco, e ela ficou 2 meses de cama. E nesses 2 meses de cama, ele fazia tudo e trabalhava na empresa. Aí a esposa dele, que não entendia nada de química, pegou e ela teve um sonho com letra e número. Um monte. Uma carreira assim. E ela escreveu. Falou assim, amor, olha o que Deus me deu. Aí ele olhou e falou, você sabe o que é isso? Ela, não, é letra e número para mim, eu não entendo. Ele falou, essa aqui é a fórmula do produto que nós estamos há anos tentando desenvolver à base d'água. E ele fez o produto, a empresa dele cresceu e Deus chamou eles para o ministério e a empresa dele ficou regional. Uma pessoa pregou o produto dele e falou assim, meu Deus, que produto é esse? Um grande empresário. Esse grande empresário chegou para eles e falou assim, eu quero comprar a empresa de vocês esse produto. Bem nessa época Deus falou com eles, para eles não somente ir para missões, como ajudar missões no mundo inteiro. Aí eles venderam a empresa deles por causa deste produto, multimilhões, assim, muito dinheiro, e eles conseguiram
ajudar em missões, ter sustento para estar em missões e cumprir a vontade de Deus. Isso pode ser uma sabedoria para fazer um prato que não existe na terra, ainda que veio do céu. Amém, irmãos? Recebe aí, recebe aí, recebe aí. Né? Isso pode ser sabedoria para fazer algo dentro daquilo que Deus te chamou. A forma de fazer uma unha, a forma de fazer um cabelo, a forma de uma solda, seja do seu trabalho, de uma maneira que você traz algo do céu para a terra que não tem. No céu, irmão, tem tudo, inclusive o que não tem na terra. Tem instrumentos do céu que ainda não tem na terra. Tem músicas que são cantadas no céu que ainda não foram cantadas na terra. Tem coisas que estão esperando, que estão nos depósitos do céu, que Deus fez para que se manifeste nessa terra, que Deus está esperando que a gente busque para trazer para a terra. Tem um profeta, o nome dele é Shalbotes. Ele conta que ele teve um arrebatamento e ele foi no céu, e ele contou no céu e ele viu muitos celeiros. É celeiro, irmão. E ele viu muitos celeiros, muitas coisas assim, e ele via muitos ambientes com coisas, e cada um tinha um nome. E o anjo que estava andando com ele, ele perguntou, mas para que precisa disso no céu? O que é isso aqui? Aí o anjo falou para ele, não, isso aqui são as coisas que Deus criou, que está aqui esperando que o pessoal da terra busque, traga, leve do céu para a terra. Tem aqui livros, tem aqui canções, tem aqui fórmulas químicas, tem comida, tem uma série de coisas que vão expressar Deus na terra, que as pessoas vão olhar e vão falar assim, porque o propósito de tudo isso, se coloque em pé, por favor. Irmãos, o propósito de tudo isso é expressar Deus na terra. É mostrar para as pessoas que ainda não conhecem Deus, que eles podem ouvir e ver Deus, que eles podem conhecer a Deus, que eles podem também trazer do céu para a terra, que eles podem expressar a Deus. E isso está disponível para mim e para você. Mas primeira coisa, você tem que acreditar nisso. Segundo, não basta acreditar, você tem que buscar e expressar isso daí, e começar a caminhar. Talvez você nunca ouviu o que eu estou te falando, mas você pode pedir para Deus uma receita, um jeito melhor de fazer. E nesse livro ele conta um testemunho de uma pessoa que trabalhava numa empresa. Presta atenção, você que trabalha numa empresa. Que um funcionário chegou para o patrão e falou assim, esse cara aí só fica olhando para a janela, nem trabalha direito. Aí o patrão olhou para ele e falou assim, deixa ele olhar para a janela. Porque ele, olhando para a janela um mês passado, ele teve uma ideia que economizou 300 milhões para a empresa. Uma pessoa de Deus, amém? Então, irmão, isso está disponível. Como vai ser comigo e com você, eu não sei. Mas que tem algo de Deus, tem. Então, o fundamento da palavra, a cobertura da palavra, sem sair dela, mas eu entendendo, com ela revelada pelo Espírito Santo, vai nos amplificar isso daí, amém, irmãos? E isso Deus tem para todos, filhos e filhas, não tem um limite. Deus é ilimitado, irmãos, Deus é ilimitado. Tem uma psicóloga que eu conheço, que às vezes ela chega numa situação com uma pessoa que ela não sabe o que dizer e o que falar. E de repente ela está ali, a pessoa na frente, e ela ora e pergunta ao Espírito Santo o que eu falo para essa pessoa. E o Espírito Santo diz assim, fala isso. E na cabeça dela, ela pensa, mas não tem nada a ver com o que nós estamos falando. E ela fala, e Deus faz algo tremendo. Amém? Quem ouviu, entenda, tá, irmão? Aqui precisa ter sabedoria para falar as coisas. Amém? Para todos. E quanto mais eu busco, mais eu quero, mais eu acredito nisso, Deus vai trazer mais, irmão. Amém? Por que parece que tem pessoas que têm tanto? Não é porque Deus quer dar muito para elas, é que nós não buscamos aquilo que tem para nós. Amém? Vamos orar? Semana que vem nós encerramos essa série, amém? Aprendendo a ouvir a voz de Deus, ouvindo ao Espírito Santo, semana que vem. Obrigado, Jesus. Coloque sua vida diante dele. Você ouviu bastante coisa. Você sabe o que você pode querer, o que tomar posse, o que você quer viver.
o que você quer expressar, o que você quer colocar. Aí é você com Deus. Meu papel aqui é como do profeta Eli. Ó, Deus fala assim, mas ele está falando com você. Agora é tua vez de falar. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Pai, que eu estou ouvindo. Jesus, é a tua vez de você falar assim, Jesus, eu sou tua ovelha. O Senhor prometeu que as suas ovelhas ouvem tua voz e te seguem. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero te seguir e eu quero te obedecer. Eu quero ouvir a tua voz a respeito da minha família, a respeito dos negócios, a respeito do meu trabalho, a respeito da minha saúde, a respeito da tua vida em si. O que você buscar, você vai ter do Senhor. Ele tem alegria em falar com você, se revelar para você, em que você se mostrar para você, porque Ele quer que você o conheça cada vez mais. Ele tem coisas para que nós trazemos do céu para a terra, mas nós precisamos crer, nós precisamos manifestar e expressar isso. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Espírito Santo, você revela a palavra. Espírito Santo, o Senhor nos lembra tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou. Você nos guia em toda a verdade. Espírito Santo, Jesus nos ensinou a orar, que seja na terra como no céu. Queremos te pedir, Senhor, que a nossa família, a nossa vida pessoal, no trabalho aqui fazemos, seja, Senhor, como é no céu. Senhor, traz pensamentos, realidades, coisas para a gente. Ajuda-nos a criar ambientes para que o Senhor possa se expressar, seja visto, o seu nome seja glorificado e conhecido, para que pessoas venham para Ti. Em nome de Jesus, queremos, Senhor, buscar a Ti, Te conhecer mais. Somos gratos, Senhor, porque Tu és uma fonte inesgotável. Senhor, nós citamos tantas pessoas aqui que o Senhor usou e fez. Eu sei que o Senhor usou poderosamente tantas pessoas, mas eu sei que o Senhor quer nos tocar e quer nos usar poderosamente dentro do seu chamado e seu propósito para as nossas vidas. Que a gente esteja alinhado com o propósito, com a vontade, com o querer do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.